Boa noite. Quero convidar você, já que nós pedimos para Deus sondar o nosso coração, já que nós pedimos para Ele nos usar, vamos fechar os olhos e conversar com Ele. Deus amado, hoje nós estamos mais uma vez aqui para abrir a Sua palavra. Mais uma vez nós chegamos, Senhor, para receber o Seu poder, a luz que vem do alto. Alguns têm vindo já 5, 6 noites, outros pela primeira vez. O fato é que o Senhor nos chamou e nos congregou aqui nesse lugar, louvamos o Seu nome por isso. Colocamos nas Suas mãos, Pai, nossas dificuldades, problemas, ansiedades, e pedimos ao Senhor a iluminação do céu. Toca cada coração, Senhor, porque estamos cansados de ouvir mentiras, estamos cansados de ouvir palavras de homens, estamos cansados, Senhor, de sermos enganados, queremos simplesmente a Tua palavra. Toma-nos nas Tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Está feliz hoje? Quantas mães nós temos aqui? Quero ver a mão. Que maravilha! Acho que nós podíamos dizer parabéns, né? Quem não é mãe aqui, vamos dizer parabéns? 1, 2, 3 e parabéns! Não vi ninguém dizer obrigado, né? Que coisa. Poxa vida, um parabéns tão grande desse, né? As mães estão de parabéns hoje. A minha tão longe, eu com a vontade de estar com ela, né? De poder passar o domingo com ela, mas não deu, não foi agora. Daqui a um tempinho nós vamos lá, né? E a minha esposa também ficou sem os filhos, os 3 filhos que não estão aí, mas lá pelo final do mês eles vão estar aí, vai ser uma bênção, vão receber os 3 em casa, não é? No último sábado desse mês. Que bom que você chegou aqui. Essa é a nossa, que noite é? Sexta noite. E eu fico olhando para vocês, que coisa maravilhosa, não é? Quantos de vocês, só para eu ter uma ideia assim, vieram 6 noites aqui? Quero ver. Uau, quanta gente. Bastante gente mesmo. E quantos vieram mais de 3? Incluindo as 6. Vamos lá, quem veio 6, mais de 3. Quero ver. Que benção. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Primeira vez. Uau, quanta gente pela primeira vez. Bem-vindos todos vocês. Bem-vindo você que assiste pela internet também, que é parte da nossa igreja virtual, e você que ouve pela Rádio Novo Tempo também. Nós estamos muito felizes. Nesse momento nós estamos aqui ao vivo da Avenida Carlos de Carvalho, número 400, bem no centro de Curitiba, e você que está assistindo pelo rádio é nosso convidado para estar aqui conosco. Sai da onde você está e vem para cá, sai do seu carro, vem acompanhar conosco, é muito mais emocionante. Você que ouve pelo rádio ou pela internet, você não sabe, mas cada vez que eu pergunto assim, esse povo aqui responde, sabe? Responde forte. É que nós não temos um microfone ainda vou precisar pendurar um microfone de lá de cima, assim, ó, para captar toda a congregação. Mas é uma emoção, quando eles cantam, quando eles respondem, é uma coisa maravilhosa. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais no nosso estudo. Eu tenho certeza que vai ser um estudo empolgante nessa noite. E para isso, nós vamos começar a recordar um pouquinho daquilo que nós vimos na semana passada, no domingo passado. Como eu tenho dito, estudar profecia é como estudar matemática. Você precisa de aprender algumas operações, adição, subtração, né, multiplicação, para aprender a dividir, e para outras, e assim por diante, né, raiz quadrada. Aí você tem que saber coisas anteriormente. Então talvez você fique um pouquinho perdido hoje dentro da programação, mas eu quero estimular você a acompanhar daqui por diante. A gente vai sempre voltando um pouco atrás, e nós temos uma classe para tirar a dúvida. Eu quero lembrar você que chegou depois dos nossos anúncios iniciais, que você que hoje está completando as suas 4 presenças, e que vai ganhar os presentes que nós queremos dar, quando acabar o nosso programa, você sai por aquela porta ali, tá?
vai ter uma pessoa indicando você, vai aqui nesse espaço do coral, para a gente poder dar para você os presentes, tá bom? Então, você que hoje vai ganhar o seu presente, sai por aquela porta, vai ter alguém indicando para você chegar ali em cima, onde o coral estava cantando, tá bom? Que o Senhor hoje nos abençoe, que Ele tome a sua vida e a minha, apesar de quem eu sou e dos meus lábios, que Ele possa falar para você o que Ele deseja e não o que eu desejo. Que Ele possa falar com todos nós hoje. Apocalipse capítulo 12. Dentro do tema do Armagedon, nós vimos que Apocalipse 12, 13, 14 e 15 são o centro da Bíblia. Não existe nenhuma outra parte da Bíblia que corresponde a ele. É o cerne, o centro do grande conflito entre o bem e o mal. E ali nós encontramos toda a trama que desenvolve e desenrola para nós podermos desembocar lá no Armagedon. Conforme eu vou estudando a cada semana e preparando o tema, eu vou ficando assim emocionado, arrepiado, motivado ao ver as maravilhas que Deus revela para nós através da sua palavra. Apocalipse capítulo 12, no verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. E aí eu lembro vocês do Apocalipse 12, lá o 11, 19, o finalzinho, e do 12 em diante, de toda aquela trama que nós vimos. Um dragão muito poderoso, com a cauda tão grande e poderosa, capaz de derrubar 1/3 das estrelas do céu, perseguindo uma mulher grávida, prestes a dar à luz um filho homem. João começa a ver aquela cena, uma cena tremenda. E nós vemos que, à medida em que nós vamos estudando o Apocalipse, comparando a Bíblia com a Bíblia, pedindo a luz do Espírito, nós descobrimos que mulher em profecia é o que mesmo? É a igreja. É só a igreja? É a igreja. Mulher pura, a igreja pura. E mulher impura ou uma meretriz é uma igreja adulterada, prostituída. Então, a mulher é a igreja. E o dragão, quem é mesmo? Satanás. Então, quando o dragão persegue a mulher, na verdade é Satanás perseguindo quem? A igreja. Nesse caso, essa mulher estava prestes a dar à luz um filho homem. Quem era esse filho homem a quem a mulher ia dar à luz? E nós vamos descobrindo que dentro do Apocalipse 12, ele começa lá atrás em Jesus e logo ele passa para o que vai acontecer no futuro. E ele começa a falar. E o texto que nós lemos, Apocalipse 12, 17, que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, foi guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso já se refere ao futuro. Por quê? No meio da história, João, ele começa a falar, João começa a contar a respeito de como tudo começou. Lembra que eu disse para vocês? João diz assim: peraí, eu vou voltar. Estou falando de dragão, estou falando de mulher, estou falando que o dragão lutou, pelejou, mas eu quero mostrar para vocês como isso tudo aconteceu. Eu quero mostrar para vocês aonde começou a acontecer. E ele volta lá no céu. Houve guerra no céu. Não é isso que diz a sua Bíblia? Você ficou com a Bíblia aberta aí em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 7 em diante. Houve guerra, peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. João diz assim: peraí, vou contar para vocês onde tudo aconteceu. Começou lá no céu. O dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele estava lá no céu, ele era um anjo de luz, e ele se rebelou contra Deus. E o Senhor Jesus, Miguel, expulsou o dragão, ele expulsou do céu
o dragão e os seus anjos. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. Eu disse para você, eu não vou me demorar provando e mostrando para você biblicamente como isso aconteceu, mas você que está vindo pelo menos 4 noites, pode ganhar a coleção de DVDs da primeira temporada do Clamor, e lá eu explico direitinho como é que isso aconteceu lá no céu, e por que aconteceu lá no céu. Então você vai assistir e vai aprender. Eu não posso me demorar aqui ensinando sobre isso, eu já falei lá atrás e está gravado, você vai aprender. Então o Senhor Jesus expulsou o dragão do céu, e a Bíblia diz que ele foi expulso para a terra, e eu fico pensando, poxa, não tinha um lugar, podia mandar para Marte, por exemplo, não é? Justo para cá? Na verdade, a Bíblia não está dizendo que ele expulsou para a terra. Ele foi expulso do céu. Porém, a terra foi o lugar onde ele achou o seu lugar. Lá na primeira temporada do Clamor, eu explico para você também como é que a Bíblia nos deixa claro que existe vida em outros planetas, em outros mundos, sem dúvida. Existem pessoas morando nesses outros lugares. O que eu não acredito, e a Bíblia não deixa espaço, é que esses seres puros, criados por Deus, venham aqui na terra para se comunicar conosco. Porque aqui é uma terra, é um mundo de pecado. Então eles não vêm, não têm acesso aqui, mas eles vivem nesses outros mundos. Satanás provavelmente tentou esses outros mundos, mas ele chegou aqui na terra, e aqui ele achou guarida, aqui ele achou entrada. Então, no Apocalipse 12, depois de contar o que aconteceu lá no céu, e como o pecado entrou no mundo, e como surgiu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e como ele foi expulso do céu, ele diz ali, verso 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, os nossos irmãos, o venceram o dragão por causa do sangue do Cordeiro. E eu disse para vocês, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Mas ele está dizendo, tem alegria, vocês que habitam na terra, tem um grupo que pode se alegrar, aqueles que creem no sangue do Cordeiro. Aqueles que se apegam ao sangue do Cordeiro, esses podem ser vencedores contra o dragão, esse dragão poderoso. Existe alegria na terra, mas tem um grupo, esse grupo não. Aí verso 12 diz, por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então Deus diz assim, aqueles que se apegam ao sangue do Cordeiro, esses têm motivo para festejar, mas ai dos outros, ai do céu e da terra, porque o diabo desceu até vós, e ele está irado, grande cólera. É assim que ele age, ele sabe que resta para ele pouco tempo. Eu me arrepio quando eu falo isso. Pouco tempo. Quanto tempo? Pouco. Eu não sei quanto, eu só sei que é pouco tempo. Aí ele volta aonde ele tinha parado. Ele tinha parado de falar da história do dragão perseguindo a mulher, e ele volta. Vou contar para vocês, ele diz, vou continuar contando o que aconteceu depois disso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Perseguiu a mulher. E ele diz, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. E nós ainda não vimos essa parte. Nós vamos ver daqui a pouco, para frente, um pouquinho para frente. Ali na frente, daqui a pouco, nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Aí no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar. Bom, agora ele já está falando daqui para frente. Ele está dizendo, o dragão perseguiu a mulher ganhou asas, foi para o deserto, ela ficou ali durante 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus cuidou dela, a mulher sofreu porque ela estava no deserto, e o dragão, o diabo, decidiu então agora perseguir a mulher de um outro jeito. Irou-se o dragão contra a mulher,
e ele foi pelejar contra o restante da sua descendência. Da descendência de quem? Da mulher. Quem são esses restantes da descendência da mulher? Eu quero que você siga comigo, lembrar um pouquinho o que é descendência da mulher. Como surgiu essa descendência da mulher? Quem são os descendentes da igreja pura e da igreja verdadeira? Quem são os descendentes? Levanta a mão. Tem gente que ficou em dúvida, né? Ficou em dúvida? Não tem problema. Qual é a placa da igreja? E que eu posso dizer para você, aqui está o nome da igreja. Essa igreja é onde estão todos os que vão ser salvos, os descendentes da mulher. Qual é a placa? Não tem placa. Porque existem descendentes da mulher em muitas igrejas. Até aqui. Até aqui tem. Mas tem também em outras. Muitas outras. Deus tem os seus descendentes em todos os lugares. Quem são eles? Da onde eles vieram? Como eles surgiram? E quem são eles hoje? Se não é uma placa de uma igreja, mas Deus dá o perfil. E é isso que nós vamos começar a ver hoje. Retornando, lá no Gênesis. Lembra? Deus criou o homem perfeito e Deus avisou para o homem, olha, não se desligue de mim. No dia em que você comer desse fruto, porque uma árvore do conhecimento e do bem e do mal? Porque Lúcifer estava solto. E Deus preza pela liberdade do ser humano. Se tem uma coisa que Deus preza, é a nossa liberdade de escolha. E eu tenho que frisar isso. Deus é o Deus da liberdade. Por isso, seguir a Deus é tão arriscado. Você fica totalmente à vontade, livre para seguir ou não seguir Deus, para aceitar a Deus ou rejeitá-lo. Você é totalmente livre. Quem não deixa você livre é o inimigo. Ele pressiona você, ele judia de você, ele manda doença para você, ele manda aflição, ele causa discórdia em família. Ele aprisiona muitas vezes espiritualmente, mandando anjos maus como espíritos malignos, se fazendo de espíritos malignos. Ele acorrenta você. Você de repente começa a seguir uma religião assim, se envolver com ela. Depois você quer sair, você não consegue, porque começa a acontecer coisa ruim com você. Isso é coisa do diabo. Coisa de Deus é como a parábola do filho pródigo. Jesus disse, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo disse ao pai, pai, me dá a parte dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens e ele foi embora. Ele se dirigiu para uma terra distante e ali ele consumiu todos os seus bens. É assim que é a parábola do filho pródigo. Quem contou a parábola do filho pródigo? Jesus. Na parábola, quem é o filho pródigo? Você e eu. Você e eu que somos nascidos no pecado. Quem é o pai? Quem é o pai? É o próprio Jesus. Ele está falando de uma história de amor entre você e ele. E ele está dizendo assim, sabe filho? Quer saber como é que eu sou? Assim. Eu conheço você, eu amo você, eu aceito você. Eu aceito você como meu filho. Amo você de paixão. Eu quero você comigo. Não quero que você vá para longe de mim nunca. Eu quero dizer para você que se você estiver junto de mim, você vai ser sempre mais feliz do que a média das pessoas. Totalmente feliz nesse mundo não existe, porque ele ainda é um mundo dominado pelo pecado. Mas você vai compreender melhor as coisas, e eu prometo para você que mesmo que você passe pelo sofrimento, você vai vencer. Você vai passar pelo sofrimento com alegria no coração e na alma. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai precisar ter medo nenhum, porque eu vou estar com você. É assim. Mas filho, a hora que você quiser ir embora, ir para longe,
Eu não vou amaldiçoar você. Eu não vou mandar um monte de problema para a sua vida e para a sua casa. Não vou mandar doença na sua família. Porque eu, Jesus, Deus, não ajo assim. Isso aqui não é a contramão do que se ouve pregar em muitos lugares hoje? Não é? Quando as pessoas dizem assim, olha, se está acontecendo algum problema na sua casa, mal olhado pega. É porque você não veio para Jesus e não trouxe a sua carteira. É ou não é? Isso é a contramão do mundo. Enquanto Deus está dizendo assim, eu deixo você livre, a salvação é de graça, ela não custa nada, mas custa tudo que você tem, o seu coração, ele é tudo, mas ela não custa nada, só você entregar o coração para Jesus. Deus não quer o seu dinheiro, Ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Deus não quer os seus bens, Deus não quer nada disso, Ele quer você, o seu coração, a sua alma, é isso que Ele quer. Deus é o Deus da liberdade, por isso Ele disse para Adão e Eva, não comam daquele fruto, Ele é a prova, é para vocês dizerem se vocês querem a mim, como o Deus de vocês ainda, ou não, porque Lúcifer espalhou no céu, que Ele vai ser um Deus melhor do que eu, que a lei que eu uso para reger o universo, não é uma boa lei. Ele diz para todo mundo que eu sou um Deus déspota. Vocês têm que escolher. E eu quero dizer para vocês, vocês foram criados por mim, eu sou a fonte da vida, desligou de mim, vocês morrem. Então no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. É isso que vai acontecer. Adão e Eva foram lá, enganados pela serpente, eles comeram do fruto. Morreram? Morreram no dia, não? Não. Deus mentiu? Não. Por quê? Não morreram. Porque Deus tinha planejado. Deus tinha feito um plano para tirar o homem e a mulher da situação do pecado. Veja, olha o que Satanás aprontou para Deus. Ele tentou colocar Deus numa enrascada, num canto, apertar Deus. Ele pensou, se o homem pecar, não tem saída. Checkmate em Deus. Se o homem pecar, vai acontecer o seguinte. Se Deus perdoar, eu digo para ele, está vendo, a sua lei é tão difícil de cumprir, que nem o Senhor cumpre, porque o Senhor disse que se ele pecar, ele morre. Vai desligar do Senhor. Então, se perdoar, o Senhor não cumpriu a lei. Não dá. Agora, se não perdoar, eu vou dizer para o universo inteiro, está vendo como Deus é mau? Está vendo como Deus é déspota mesmo? Está vendo como Ele é um carrasco? Pecou ou matou? Como Deus saiu disso? Ele mesmo se ofereceu para morrer no lugar do homem. Ele cumpriu a lei dele, ele foi o criador, o responsável pela criação do homem, cumpriu a lei dele. O salário do pecado é a morte, assim dizia a lei. Pecou, tem que morrer, vai derramar o sangue, mas derramou o sangue de quem? Do próprio Deus. Como é que Deus ia explicar para Adão, que Deus ia morrer no lugar do Adão, se Adão nunca tinha visto morte? Ele nunca tinha visto uma flor murchando, uma folha caindo, um animal morrendo. Deus chamou Adão e disse, Adão, está vendo o cordeiro? Pega o cordeiro. Adão pegou o cordeiro. Adão enfia um pedaço de pau bem pontudo no pescoço desse cordeiro. Adão tremia. Adão, depois do pecado, ele sentia algumas coisas que ele nunca tinha sentido. Ele tremia, ele suava, o coração dele batia, tinha palpitações. Ele nunca tinha sentido isso antes, desde que ele tinha sido criado. E agora com o cordeirinho, ele sabia que ele ia machucar, fazer mal ao cordeiro. E ele pressionou aquilo e furou o pescoço do cordeiro e saiu sangue. E Adão não queria ver o cordeiro morrer. Se hoje a gente não gosta de ver um animalzinho morrer, você imagina num mundo puro, como era aquele mundo, onde ele nunca tinha visto nada morrer. E Adão viu o sangue do cordeiro se esvaindo, ele abraçou o cordeiro, chorando, com sangue, suor e lágrima. Adão olhou para Deus e disse, eu matei o meu amigo cordeiro. E Deus disse, não, você matou a mim, eu sou o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eu vou morrer no seu lugar. Por isso, Adão, de agora em diante, cada vez que vocês pecarem, vão pegar um cordeirinho, coloca a mão em cima da cabeça dele, confessa os pecados ali, vai simbolicamente transferir os pecados para o cordeiro e vai matar o cordeiro. Esse cordeiro significa que um dia eu, Deus, vou me transformar num homem e vou morrer. E dali por diante, o homem aprendeu que para ele ter salvação, perdão dos pecados, alguém ia ter que morrer no lugar dele. E esse alguém era? Era Jesus, o próprio Deus. Esse alguém era o próprio Deus. Por isso, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, está em Gênesis 3, 21. Pele de cordeiro. E Adão foi ensinando aos seus filhos que isso deveria ser assim. Deus disse para a serpente: eu vou colocar inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência da mulher. O texto é: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Agora, presta atenção. Descendência, a serpente ia ter descendência na terra? Lembra que eu falei na semana passada? Seriam as cobrinhas que ficam lá no Butantã? Não. Quem são os descendentes da mulher? E quem são os descendentes da serpente? A Bíblia nos conta, Gênesis 4 em diante diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim, o primeiro filho de Adão, do fruto da terra, porque ele era lavrador, uma oferta para o Senhor. Abel, o segundo filho de Adão e Eva, que era pastor de ovelhas, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim, da sua oferta, Deus não se agradou. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Coitadinho do Caim, fez o melhor para Deus. Ele ofereceu o melhor da terra. Ele plantou, pegou as melhores frutas. Ele pegou o melhor dos legumes, dos vegetais. O melhor, reuniu uma cesta grande e ofereceu aquilo para Deus. Ele disse: bom, meu irmão é pastor de ovelhas, ele vai trazer uma ovelha. Eu sou o lavrador, eu vou trazer do fruto da terra para Deus. Por que Deus aceitou o de Abel e não aceitou o de Caim? Por quê? Porque Deus tinha dito que para ter remissão de pecados tem que ter derramamento de sangue. Ele disse: eu vou morrer no lugar do homem. Aprendam isso. Quando Deus fala, a gente não pode ir contra o que Deus fala. Quando a palavra de Deus ensina, nós não podemos ir atrás da palavra dos homens. Quando Deus diz sim, nós não podemos dizer não. Quando Deus diz não, eu não posso dizer sim. Se eu quero ser seguidor de Deus, se eu quero ser descendente da mulher, se eu quero ser igreja verdadeira, povo de Deus, eu preciso seguir o que Deus me ensina. Esse é um ponto básico. Isso é a lei de Deus, é como Deus governa e rege o universo. É desse jeito que funciona. E tem algumas coisas que a gente não entende por que Deus mandou ser daquele jeito, mas Ele mandou. Eu gosto de usar um exemplo. Deus mandou Abraão circuncidar. Abraão, imagina, naquela época não tinha anestesia, nada. Todos os homens da raça do povo de Israel, raça judaica, circuncisão, que coisa terrível. E era um sinal entre Deus e o povo, para dizer que eles pertenciam a Deus. Se eu sou Abraão, eu vou pensar assim, mas por que cargas d'água Deus está me pedindo isso? Isso é um assunto espiritual. Por que eu tenho que me circuncidar? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Não combina, é ou não é? Mas Abraão obedeceu. Eu não sabia o porquê, mas ele obedeceu. E a gente vê que as mulheres judias têm o menor índice, isso é estudo médico, menor índice de câncer no colo do útero, justamente por causa disso, por causa da higiene que vem em detrimento da circuncisão. Deus tinha um objetivo também aí.
Uma prova de fé, um povo com maior saúde, numa época onde não tinha tanta higiene, aquele povo não dá para tomar um banho, 2, 3 por dia, nenhum por dia. Quantos banhos eles tomavam? Então Deus se assegurou de que aquele povo ia ter mais saúde. Quando Deus diz não, eu não vou dizer sim, e quando Deus diz sim, eu não vou dizer não. Abel simplesmente obedeceu o que Deus diz. Agora vê a descendência de Caim. Lameque, que era lá um dos tetranetos de Caim, tomou para si 2 esposas. Esses eram os filhos a descendência de Caim. Ele já começou tudo errado. Já foi da descendência de Caim que começaram a ter mais de uma mulher. 2 esposas. E disse Lameque às suas esposas: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. É o retrato do que acontece hoje, né? Olha que caminho seguiu. Caim se desviou de Deus. Caim não ensinou seus filhos. Caim se desviou, foi totalmente para longe de Deus. O que aconteceu com o descendente de Abel? Abel foi morto, e Sete foi o filho que ficou no lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete ensinou que Jesus viria um dia e morreria. Sete ensinou que o Cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento, e que lá no Antigo Testamento eles também iam ser salvos pela graça. Porque algumas pessoas dizem: no Novo Testamento a gente é salvo pela graça, no Antigo Testamento era salvo pela lei. Mentira, não houve nenhuma época na história desse mundo onde alguém tenha sido salvo pela lei. Sempre pela graça, até no Antigo Testamento, salvo pela graça. Então nós vemos 2 linhagens. Uma linhagem foi a linhagem da mulher, a descendência da mulher. Assim, essa linhagem, que eram os filhos de Sete, são chamados na Bíblia de filhos vão falar comigo? Filhos de Deus. A outra linhagem, a descendência da serpente. A descendência da serpente são os descendentes de Caim, que resolveram se desviar de Deus. Esses são chamados na Bíblia de filhos do homem. Filhos de Deus e filhos do homem. Agora dá uma olhada, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Olha comigo o que aconteceu um pouco depois disso. 6, do verso 1 em diante. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Quem foram se multiplicando? Os homens. Homens eram os descendentes de quem mesmo? De Caim. Vendo os filhos de Deus, os descendentes de Sete, que as filhas dos homens, os descendentes de Caim, eram bonitas, formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E ali logo diz em seguida: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, foi só misturar as 2 descendências, descendência de Deus com a descendência do homem, misturou. E o homem se tornou todo carnal. E Deus disse: a terra não pode continuar como está. Agora você entende quem é a descendência da mulher, como ela surgiu. Mas Deus disse lá em Gênesis 3,15 um pouco mais. Ele diz assim, falou para a serpente: porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. O descendente da mulher, vai ferir você na cabeça, e você, serpente, vai feri-lo no calcanhar. Quem era o descendente da mulher? Quem era? Jesus. Quando eu falei isso, quando eu li esse texto agora, você não lembrou imediatamente da imagem de Apocalipse 12, do dragão perseguindo a mulher, prestes a dar à luz um filho homem? Pensou nele ou não? Eu pensei, na hora. Quem pensou nisso? Quero ver. É isso, sintonia. Se a mulher pura estava prestes a dar um filho homem, o descendente da mulher era quem? Jesus. Jesus. E olha o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz,
A serpente tinha picado o calcanhar dele. Ele teve que morrer. O cordeiro que indicava que Jesus ia morrer, ele estava se encontrando com um antítipo, com a verdade que aconteceu ali. Jesus morrendo na cruz. Ele morreu, mas ele deu vida para todos. Porque Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Agora, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que foi o primeiro texto que nós lemos, lembra lá? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Isso é coisa que aconteceu no passado? Sim ou não? Sim ou não? Não. É coisa que vai acontecer no futuro. Irou-se o dragão. Já aconteceu aquele monte de coisa e eu disse para vocês, agora está no futuro. O dragão perseguiu a mulher, ela foi levada para o deserto e tal. Agora o dragão abre a boca, solta um rio, e a terra abre a boca e engole aquele rio para defender a mulher. E de repente João fala, agora eu vou falar para você de uma coisa que vai acontecer na frente. Presta atenção, o dragão se irou contra a mulher. Ele não conseguia perseguir a mulher e derrubar e derrotar a mulher. Então ele se irou contra ela. E ele sabe, o dragão sabe, que a melhor maneira de perseguir uma mãe, de incomodar um pai, é perseguir o filho. Por isso que quando ele quer incomodar, ele incomoda os filhos. Qual pai, qual mãe não se colocaria no lugar do filho, vendo um filho morrendo, não diria, Deus, me leva no lugar do meu filho. Irou-se o dragão contra a mulher. Ele estava cansado de tentar derrubar a mulher, acabar com a igreja verdadeira. Então ele foi perseguir os filhos dela. Ele foi perseguir os restantes da descendência da mulher. Os restantes. O que são restantes? Remanescentes. Na Bíblia nós encontramos sempre um restinho de gente seguindo a Deus. E eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção nisso agora. Porque isso é sério. Isso é importante. Isso é marcante. Tem que ficar na sua cabeça. Presta atenção. Em toda a história da Bíblia, a grande multidão sempre negou a Deus, e um pequeno povo foi quem esteve do lado de Deus. Por isso a Bíblia chama de restantes. Restante quer dizer remanescente. Remanescente quer dizer restantes. Um resto de gente. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, um dilúvio, nunca tinha acontecido um dilúvio, nunca tinha chovido. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Noé pregou 120 anos. Eu fico pensando, 120 anos com o povo rindo da cara dele. Sabe que a gente vai acompanhando, né? E alguns de vocês, a história de vocês chegam mais perto da gente, se aproximam de nós, se aproximam das pessoas que trabalham conosco. Vocês aceitam estudar a Bíblia, começam a estudar a Bíblia, e a gente vai acompanhando, vai orando, pega o nome de vocês, ora por vocês. E a gente vibra conforme vocês vão entendendo a palavra de Deus, e vão se libertando, e vão ficando felizes. Mas eu fico pensando o que seria pregar 120 anos para uma igreja vazia, onde viesse um ou outro e no meio da pregação o povo dizia, ô maluco, ô idiota, está pensando o quê? E as pessoas rissem da minha cara. E no final dos 120 anos de conferência, o clamor da meia-noite do Noé não durou 10 noites, durou 120 anos. E no final, só foram salvos ele e a família dele. Só ele e a família dele. E o resto do mundo ficou. Elias tinha passado por uma experiência espiritual tremenda com Deus. Mas num momento de fraqueza, Elias temeu pela vida dele. A Bíblia é maravilhosa. Ela não esconde as mazelas dos profetas, dos homens de Deus. Ela mostra que aqueles homens eram homens e mulheres como eu e você, sujeitos aos mesmos erros, às mesmas paixões. E é por isso que isso dá esperança para a gente, porque eu olho para a história de Elias e eu digo assim, puxa,
Depois de uma experiência com Deus tão forte como ele teve, ele saiu fugindo, desesperado, tentou se abrigar e ele desespera. A Bíblia diz que Deus foi atrás de Elias e conversou com ele. Deus atendeu Elias, depois de vários dias sem comer, ele desesperado. Profeta de Deus. Você já teve se sentindo assim na sua vida alguma vez? Um momento assim forte, bem com Deus, e outro assim como se você fosse a pior pessoa do mundo, como se Deus tivesse desamparado você, você tivesse desamparado a Deus, e você diz assim: eu pequei tanto que se as pessoas soubessem, elas não viriam atrás de mim, não tem mais salvação para mim. A história de Elias está aqui para dizer assim: filho, mesmo que você tenha chegado tão perto de Deus, e mesmo que depois você esteja tão longe, mesmo que hoje você esteja tão longe de Deus, Deus alcança você aonde Ele está, Ele vai aonde você está, Ele vai atrás de você, Ele socorre você, Ele abraça você, Ele chama por você, Ele atende você. E diz ali, ele respondeu, Deus falou com Elias e Elias respondeu: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, o meu povo, eles deixaram a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, e eles mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles procuram tirar minha vida. Ele está dizendo: Senhor, eles são o seu povo, é o povo que diz que é a igreja pura, esse é o povo que diz que é a igreja verdadeira. A maioria deles se corrompeu, eles estão tentando me matar ainda, Senhor, o rei deles está tentando me matar, só fiquei eu. Será que Elias era o único? Ali diz o seguinte: também, Deus falando para Elias, também conservei eu em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus está dizendo: você está achando que você é o sozinho? Está achando que só você é que é fiel a Deus? Um dos grandes erros religiosos, pessoais e corporativos é quando alguém acha que ele é o único que vai ser salvo. Sabe, começa a crescer espiritualmente, já começa a reparar na vida do outro. É incrível. Ele já começa, a primeira pessoa que repara na vida é da mulher dele, do pai, da mãe. Ele diz assim: eu quero que ela se salve, mas ela não faz nada. Eu estou ali orando, mas ela não quer saber disso. Aí começa a olhar na vida dos outros, e ele começa a se sentir melhor do que os outros. Ele diz: eu sou o único santo. Deus diz: você não é o único santo. Você está me procurando? Se você está reparando na vida do outro, você já deixou de ser santo na hora. Você está precisando de ajuda ainda, está precisando de crescer espiritualmente. Você está achando o único salvo do universo, está com um problema sério. Saiba que eu tenho 7.000 ainda que não dobraram os joelhos a Baal. Quando você achar que você estiver sozinho e dizer: Senhor, só eu sigo o Senhor, saiba que ainda tem um tanto de gente com quem Deus está falando e que está atendendo a Deus. Mas era só 7.000, dentro de uma nação toda, 7.000 pessoas, só. Um restinho de gente. Um pouco de gente, não era uma multidão. Isso é apoiado no Novo Testamento. Em Romanos 9:27 diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Bom, agora aqui Deus disse claramente, Deus acabou de revelar para nós que no fim de tudo, quem vai ser salvo? Remanescente. Remanescente é um monte de gente? Um restinho de gente. Um pouco de gente. Deus está deixando claro, Ele está dizendo assim: ainda que os filhos de Deus, ainda que o povo que vai para a igreja, ainda que o povo vai nas igrejas, aqueles que clamam pelo meu nome, os que fazem boas obras, que vão para as obras de caridade, ainda que eles sejam tão numerosos como a areia do mar, quem vai se salvar? Vai ser só um restinho de gente, um remanescente. Por quê? Porque Deus não quer salvar todo mundo? Não. É porque a maioria das pessoas decide fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Em coisas simples, coisas claras que estão na palavra de Deus. É por isso que o inimigo diz para você: a Bíblia já foi mudada.
Então você vai confiar em quem? Se Deus não é poderoso o suficiente para manter a Bíblia igual desde quando ela foi escrita até hoje, será que Ele abriu mesmo o Mar Vermelho? Será que Ele realmente deu vista aos cegos? Porque se Ele tem poder para dar vista aos cegos, Ele tem poder para fazer esse livro ser o mesmo até hoje. Porque senão eu não tenho base. A Bíblia é a única âncora, é o único lugar onde eu posso confiar, me segurar. Senão não tem outro caminho. A palavra de Deus. De novo, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Aqui está dizendo, agora, filhos, no tempo do fim, daqui a pouco, o diabo vai se voltar contra a igreja verdadeira e pura de Deus, contra o povo de Deus. O povo de Deus, esse restante, eles têm algumas características. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos prestar atenção no testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O que é isso? É viver por Jesus. É entregar a vida nas mãos de Jesus. E eu quero levar vocês para uma história. Essa história, como eu disse para vocês, Daniel é a chave para a gente entender o que mesmo? Apocalipse. Então nós vamos encontrar toda hora em Daniel coisas que vão explicar para nós Apocalipse. Daniel 3 tem uma relação direta com Apocalipse 13. Entendeu? Daniel 3 tem uma ligação direta com Apocalipse 13. Entendendo Daniel 3, a gente vai começar a entender um monte de coisas que acontecem em Apocalipse 13. Daniel 3 acontece o quê? Olha que história maravilhosa. Daniel foi viajar, não estava lá. A Bíblia não diz onde ele estava, mas ele não estava em Babilônia naquele momento. Daniel cresceu de posição e foi colocado por Nabucodonosor como chefe de províncias e tudo mais. Aconteceu que o rei Nabucodonosor, com o passar do tempo, ele tinha tido aquele sonho da estátua que nós vimos logo no início dessa série. Através do sonho da estátua, Deus tinha dito para ele o que ia acontecer desde o império de Babilônia, que era o império dele, até quando Jesus voltasse. Que revelação tremenda! Foi um esboço geral. Você vai ver que depois nós vamos chegar em profecias que vão esmiuçando isso. Aos poucos, vai contando mais detalhes e a gente vai começando a entender. É uma coisa maravilhosa. Nabucodonosor começou a voltar a ficar cheio de egocentrismo. Sabe como é que é? Nabucodonosor, ele teve uma revelação da parte de Deus, porque ele sonhou, não lembrava o que sonhou, pediu para os sábios dele, disseram, nós não conseguimos, e Daniel foi e disse o que o rei sonhou, o que significava. Nabucodonosor ficou maravilhado, exaltou o nome de Deus, e Deus, através daquele sonho, ele queria dizer, Nabucodonosor, você é a cabeça da estátua, o reino mais poderoso, mas depois de você virão outros. Renda-se a mim, eu sou o Deus do universo, entrega o seu coração para mim. Deus amava Nabucodonosor, ele quis alcançar o coração de Nabucodonosor. Deus toca no coração de cada ser humano que vive nessa terra. Cada um de nós recebe uma oportunidade. E provavelmente a sua oportunidade está sendo dada a você hoje, nesse momento. Quando Deus chega em você e toca em você e diz, filho, não tem outro caminho a não ser através de mim, a não ser por mim, filho. Abre os olhos, os ouvidos, atende ao meu chamado, filho. Eu estou cansado de correr atrás de você e você correr de mim. Olha para mim. E Deus foi atrás de Nabucodonosor, mandou o sonho para ele. Mas tem gente que vem para a igreja, tem um encontro com Deus, é chamado por Deus, passa por um momento emocional muito grande, vai às lágrimas, e depois o tempo vai passando e vai abandonando a Deus, vai deixando Deus de lado, vai voltando para os mesmos problemas do passado. Quanta gente assim! Por isso que Deus continua dizendo, pode ser que o povo de Deus seja como a areia do mar, mas um restinho vai salvar, e eu quero fazer parte desse restinho.
Nabucodonosor se afastou e o egocentrismo entrou no coração dele de novo. Ele era terrível, tempestivo, temperamental. Aqueles sábios começaram a chegar para Nabucodonosor e Nabucodonosor, ó majestade, o senhor lembra que o senhor é a cabeça de ouro daquela estátua? O senhor lembra da estátua? Agora o senhor sabe o sonho. Por que o senhor não manda construir uma estátua como aquela? Para que a gente possa conhecer a estátua. E para que as pessoas lembrem que Nabucodonosor é a cabeça de ouro da estátua. Nabucodonosor não podia com elogios. Eu vou dizer para você, elogio é uma das piores coisas que existe no mundo. Quer estragar uma criança? Elogia bastante. É diferente de incentivar. Quando ele faz uma coisa certa, abraça, incentiva. Que legal, filho, estou junto com você. Sabe como é que é? Agora, menina, mas você é linda. Parece uma bonequinha, uma princesinha e tal. E todo mundo vai falando. E ela vai acreditar naquilo. Ela vai acreditar que ela é aquilo mesmo, que ela merece um tratamento especial. Não é? E para nós seres humanos a mesma coisa, o orgulho cresce. Nabucodonosor cresceu e ia dizer, eu vou fazer melhor do que esses camaradas estão falando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma estátua toda de ouro. Toda de ouro. Não se esqueçam, Babilônia estava no auge do poderio. Todos os tesouros dos reinos que eles conquistaram vieram para a Babilônia. Nabucodonosor era riquíssimo. A obra dele era maravilhosa. E ele mandou construir uma estátua, à semelhança da estátua que ele tinha sonhado, toda de ouro. A estátua, ele disse, vai medir 60 côvados e 6 côvados, 60 de altura e 6 de largura. Antes de dizer quanto isso é na nossa medida, porque ela era de ouro maciço, eu quero dizer que esses dois números, os 60 e os 6, eram de propósito. Presta atenção nisso, isso é uma chave importante. Bom, já falei aí, 30 metros de altura e 3 de... Já imaginou uma estátua de 30 metros? Quanto que tem aqui? Tem 30 metros aqui? 20? Estão chutando 20. Eu que entendo muito bem disso, acho que tem 19,5 mais ou menos. Agora você imagina 30 metros por 3 de largura, é mais ou menos. Essa medida não é certa, porque aquela coisa dos 60 côvados e 6 côvados, você vai ver que em metros dá uma coisa meio estranha. Mas presta atenção, por que 66? Em Babilônia eles têm um sistema sexagesimal para contar. Cada nome difícil, né? Vamos lá. Com base no número 6 e 60. Eles usavam esse sistema sexagesimal para matemática, para astrologia, astronomia. E o resultado é que os números eram sempre múltiplos de 6. O nosso sistema é o egípcio, né? Não é o sexagesimal. Mas ainda assim, a gente usa hoje o sexagesimal para medir ângulos e divisões do tempo. Como, por exemplo, o ano lunar ele é dividido em 360 dias de 12 meses de 30 dias cada. Ano lunar é assim que se conta. A hora é dividida em quantos minutos? 60. E 1 minuto é em quantos segundos? 60 segundos. Os 0 graus, que é um círculo, simbolizava a divindade, porque 6 vezes 6 vezes 10, ou que dá na mesma, 6 vezes 60, simbolizava o círculo do Sol, da Terra e da Lua, 360 graus. Entende? 6, tudo múltiplo de 6. 6 vezes 60, ou 6 vezes 6 vezes 10, que dá na mesma. Na verdade, o número 6 para os babilônios, ele representava o Deus menor, o 60 o Deus maior, e o número 600 representava o panteão de deuses de Babilônia. E isso tudo junto dá o quê? 666. Por isso a estátua tinha um simbolismo místico. E o 666 aparece em Apocalipse 13. Apocalipse
13. Lembra que eu disse? Daniel 3 tem tudo a ver com Apocalipse 13. Uma chave. Por que 666? Por que o número 6? Nós vamos ver daqui a pouco, lá na frente. Guarda essa informação. Guarda aí, não esquece. O rei mandou fazer a estátua, chamou todo mundo, convocou todo mundo para uma reunião de inauguração da estátua. Você lê aí em Daniel 3, depois lê em casa, com detalhes. Ele foi falso, ele foi sujo. Nabucodonosor foi sujo, porque ele não disse que era uma reunião de culto à estátua. Na verdade, essa estátua, ela representava o poderio de Babilônia, obrigando as pessoas a adorar a religião de Babilônia e o Deus de Babilônia. Era religião e Estado unidos. Eu vou dizer para você, toda vez que a religião se une com o poder estatal, é um desastre. Deus não suporta religião misturado com poder estatal. Você entende isso? Por isso que não dá para votar no candidato deputado pastor fulano. Você entende? Não dá. Não dá para ter uma bancada de deputados, vereadores que são da igreja tal. A igreja, uma igreja não pode apoiar e nem lançar candidatos. Pode ter um candidato que seja da igreja adventista? Sim, pode ter. Pode ter alguém que seja... Sim, mas essa igreja não promove ninguém, não diz, olha, votem em tal pessoa, e nunca se expressa, eu gosto desse ou eu gosto daquele. Não, todos têm o mesmo direito. E eu não estou dizendo com isso que nós somos melhores que os outros, mas eu estou dizendo que esse é o padrão da Bíblia. Esse é o padrão da Bíblia. Deus não suporta que se misture igreja com Estado. E alguns dizem assim, por isso que na hora de conseguir isso ou aquilo vocês têm dificuldade, porque vocês não têm uma bancada de deputados. Quando Deus quer fazer, Ele não precisa de uma bancada de nada. Se Deus quer fazer, Ele faz. Ele usa esse ou aquele, usa o adventista que está lá, ou até o não adventista. Ele usa e faz. Ele mesmo promove isso. Ele faz. Ou eu confio que Deus vai fazer, ou eu vou ter que ficar lançando políticos aqui e ali e fazendo uma bancada política. Toda vez que o Estado se usa da religião para manipular o povo, não presta. E toda vez que a religião se utiliza do Estado para manipular o povo, também não presta. Isso é histórico. Você vai ver agora no nosso estudo como não presta, nunca prestou. Deus não aprova isso. Nabucodonosor chamou as pessoas para a inauguração da estátua. E você vai ver que antes de inaugurar a estátua, um arauto passou dizendo assim, quando for tocada a trombeta, todos são obrigados a se ajoelhar e a adorar a estátua. E quem não adorar, o rei lança um decreto de que será lançado na fornalha de fogo ardente. Era a cadeira elétrica daquela época, né? Não era guilhotina, não era cadeira elétrica, era uma fornalha. As pessoas eram jogadas lá dentro e consumidas pelo fogo. Era assim que Nabucodonosor mantinha a autoridade dele dentro de Babilônia. Coisa tremenda. Não era pouca coisa, não era brincadeira. Os 3 amigos de Daniel que oraram com ele, lembra Daniel 2? Daniel chega em casa e pede para os 3 amigos orarem com ele, para Deus revelar o sonho. Os 3 estavam lá, e os 3 foram, por isso esses 3 estão em pé. Quando tocou a trombeta, e todo mundo se ajoelhou, os 3 ficaram em pé. Mas não era isso um decreto de morte? Era um decreto de morte. Não ajoelhou, vai morrer. Logo, os tais conselheiros do rei foram para o rei e, de novo, rei, tem 3 aí que não se ajoelharam, e o Senhor lançou um decreto, era um decreto de morte para adoração a uma imagem. O Senhor lançou o decreto, e eles não obedeceram. O rei sabia que eles eram amigos de Daniel. O rei sabia que estava fazendo uma besteira, por isso o rei chamou os 3 e disse assim, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão ficando malucos? Vocês não entenderam que eu vou lançar na fornalha de fogo ardente quem não se ajoelhar diante da estátua? Vocês estão malucos?
Então, por favor, quando tocar de novo a trombeta e todo mundo se ajoelhar, vocês se ajoelhem. Eles não esperaram nem o rei acabar de falar. Esse é, ó rei, fique sabendo de uma coisa, pode fazer tudo de novo, mas nós não vamos nos ajoelhar. O rei disse para eles: eu quero ver que Deus vai livrar vocês das minhas mãos, porque eu sou Nabucodonosor, eu sou o rei. Qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Ele fala exatamente isso. Eles dizem: o Deus de Israel, nosso Deus, Ele é capaz de nos livrar das mãos do rei. E se Deus não quiser livrar, tá bom assim mesmo, não tem problema, Ele é que sabe. Oh, que coisa tremenda. O que acontece em seguida? Por que eles não podiam ajoelhar? Pensa bem, era só para não morrer. No coração deles eles dizem: Senhor, o Senhor sabe que nós não adoramos essa estátua, mas nós não queremos morrer. Então a gente ajoelha lá e tal, e pronto, é ou não é? Não é? Dá uma ajoelhadinha lá e tal, salvou a vida, pronto, continuamos pertencendo a Deus, é ou não é? Tá bom assim? Você casa com uma pessoa e alguém diz assim: olha, se ela não passar a noite de núpcias comigo, você vai morrer. Aí você diz: bom, eu não quero morrer. Então a esposa vai lá, passa a noite com ele, depois você volta aqui e a gente vai continuar casado. Você vai ficar feliz com isso, não vai? Não vai, né? E vice-versa. Deus requer lealdade. Olha, eu quero ler esse texto. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. O que está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que a gente deve obedecer quem? As autoridades. Eles não deviam obedecer o Nabucodonosor, então? Está dizendo que nós devemos obedecer às autoridades. Mas também a Bíblia diz o quê? Mais importa obedecer a Deus do que aos? Eu devo obedecer aos homens e às leis, até que a lei do homem não seja contrária à lei de Deus. Você entendeu como é que é? Eu estou disposto a obedecer todas as leis do país. Se alguma lei do país contrariar a lei de Deus, desculpa, mas não dá. Loucura isso, não é? É loucura ou não é? Sempre vai ser loucura. Mas Deus requer lealdade. Nabucodonosor jogou os 3 na fornalha de fogo ardente. Os soldados que jogaram os 3 lá para dentro, os soldados, aliás, antes de jogar, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os soldados que jogaram, estava tão quente, que quando eles chegaram perto, eles morreram. E os 3 ficaram lá dentro. Não queimou roupa, só queimou as cordas que estavam nas mãos deles. E dentro da fornalha apareceu mais um. E Nabucodonosor fica olhando para a fornalha. Chama um dos conselheiros e diz assim: escuta, não foram 3 que a gente lançou lá dentro? Como é que tem 4? E um que é parecido com o Filho de Deus. Uau! O próprio Jesus estava dentro da fornalha, junto com os 3. Nabucodonosor ficou impressionado, mandou tirar os 3. Não tinha queimado um fio de cabelo, não tinha queimado nada da roupa. Eles vieram assim, perfeitos. O povo não conseguia acreditar naquilo que eles estavam vendo. Aí Nabucodonosor diz assim: bendito seja o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome dos 3. Bendito seja o Deus de vocês. Eu baixo agora um decreto que todo mundo tem que adorar o Deus de vocês, e quem não adorar vai morrer. O negócio dele era fazer decreto. Que coisa terrível. Ele não tinha aprendido ainda que Deus não quer que ninguém o adore por decreto. Deus quer que a gente o adore de livre e espontânea vontade. Deus é o Deus da liberdade. Apocalipse 13, a gente encontra o que lá? Lembra o que tem lá? Presta atenção, vamos lá. Apocalipse 13. Nós começamos isso no sermão passado. Verso 11. Vi ainda outra besta emergindo da terra. Opa, se é outra, é porque tinha uma outra, né?
Uma outra besta, então não é uma besta, são duas. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A gente não sabe o que é isso ainda. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isso quer dizer que nós vamos ter que aprender primeiro sobre a primeira besta, para depois aprender sobre a segunda besta. Mas essa segunda besta exerce a autoridade da primeira besta na presença dela. Eles vivem no mesmo tempo, no nosso tempo. Tudo isso vai acontecer daqui a pouco. Também opera grandes sinais. Deixa eu lembrar vocês. O que é isso aqui? Lembra? O dragão se voltou contra a mulher e foi perseguir os restantes da descendência da mulher. Deus está dizendo, daqui a pouco o diabo vai se voltar com tanta fúria contra vocês que estão dizendo que querem me seguir, e ele vai perseguir aqueles que forem sinceros e fiéis, como foi feito com os 3 amigos de Daniel. O dragão ficou em pé em cima da areia do mar, é como termina Apocalipse 12:17. Ele ficou com o pé em cima da areia do mar, ele fez surgir uma besta, e aí passa esse tempo, e aqui no verso 11 ele faz surgir outra besta, e uma besta apoia a outra besta, essa segunda. Olha o que acontece agora. Esse é o dragão, é Satanás, o diabo operando contra o povo de Deus, os que são sinceros com Deus, o restante do povo de Deus. Ele diz, verso 13, também opera grandes milagres, de maneira que faz descer fogo do céu diante dos homens. Ele seduz os que habitam, ela seduz, na terra, por causa dos milagres que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, dizendo a quem? Aos que habitam sobre a terra. Quantos? A todos. Dizendo a todos os seres humanos que habitam sobre a terra. Aqui está falando de um decreto mundial, dizendo que adorem a besta, de que façam uma imagem à besta, aquela que tinha sido ferida, mas que sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer a todos quantos não adorassem a imagem da besta. Deus está dizendo, daqui a pouco vai ter um decreto mundial para adorar essa tal dessa imagem da besta. O que é isso? Ainda não sabemos. Mas Deus está dizendo que vai acontecer, e que todo ser humano na face da terra só não vai adorar a besta e a sua imagem um restinho. Você já imaginou o que é ser um restinho diante de um mundo com quantos? 7 bilhões de habitantes. Você já imaginou que ia ser um restinho? Todo mundo indo num sentido, adorando a tal da imagem da besta que a gente ainda não sabe o que é. Mas você ali, não é fácil. Isso é ir contramão do evangelho do mundo. Porque o evangelho do mundo diz, vem para Jesus e ele soluciona os seus problemas. Vem para Jesus, acaba o seu sofrimento. Para de sofrer. Vem para Jesus e você vai ser curado. Vem para Jesus, você vai ter emprego, vai ser empresário. Esse evangelho está dizendo assim, vem para Jesus e daqui a pouco você vai ser perseguido. É isso que está dizendo. É isso que ele está ensinando para a gente. Quando? Não sei. Mas ali atrás diz que o diabo veio para cá e ele sabe que para ele restou só um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Agora presta atenção. Apocalipse 17 não fala só do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus foi o que os 3 amigos de Daniel viveram aquele dia. Por causa do testemunho de Jesus, eles deram testemunho e disseram, nós servimos a Deus e só a Deus. Nós não nos ajoelhamos diante de uma outra estátua, não nos ajoelhamos diante de ídolos, nós não louvamos a ninguém, a não ser ao Deus do céu. Nós não devemos confessar pecados a ninguém, a não ser a Deus no céu, a nenhum ser humano, a ninguém que se diz colocado no lugar de Deus. Nós adoramos a Deus, louvamos a Deus, confessamos pecados a Deus, nós testemunhamos de Jesus. É isso que nós fazemos. Mas diz que o dragão se irou contra a mulher e ele foi guerrear contra a igreja verdadeira, o restinho de gente que pertence à igreja verdadeira, e que esse restante da descendência
são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nós já vimos como é que é. Agora deixa eu perguntar para você. Isso aqui está em Apocalipse. Isso é Novo Testamento. O Apocalipse está falando de uma coisa que vai se cumprir daqui a pouco. E ele está dizendo que quem pertence ao povo de Deus tem pelo menos duas características: testemunha de Jesus e guarda os mandamentos. E aí? A lei não foi abolida? Não foi? Não, a lei não foi, só foi o quarto, que é o sábado. Foi? Mas afinal, nós somos salvos pela graça ou pela lei? Mas como é que se encaixa a lei nisso? Como é que quem segue a Deus tem que guardar mandamento? Jesus não cravou, Jesus trabalhou no sábado. Trabalhou ou não trabalhou? Sim, trabalhou. Jesus diz assim: o meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Disse ou não disse? Disse sim. Ele curou lá no tanque de Betesda um aleijado e disse: levanta, toma a tua cama e anda. E ele foi e carregou a cama. E os judeus disseram assim: ele não só trabalha no sábado, como ele se diz igual a Deus. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Exatamente isso. E aí? Como é que fica essa história? É isso que nós vamos ver na próxima noite. Nós vamos ver onde que entram os mandamentos. Como é que essa história de lei, de sábado, de coisa, você vai entender por que adventista guarda sábado? Por que guarda lei? E como é que a graça entra nisso? E como resolver essas histórias de Jesus e sobre Jesus aí? Onde entra? Porque, inegável, leia a tua Bíblia, está lá. Está dizendo que os restantes da mulher, eles têm duas características. Eles testemunham de Jesus mesmo sem temer a morte, mas eles também guardam os mandamentos. Será que os mandamentos que estão dizendo aí são outros mandamentos? Pode ser outros mandamentos, ou não? Será que é ou não? São os mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus não foram diferentes dos mandamentos da lei de Deus? Quem sabe? O Senhor Deus, Ele quer alcançar você de qualquer jeito. Ele não obriga, mas Ele convida. Por isso que você veio parar hoje aqui. Quem sabe pela primeira vez. Quem sabe pela sexta, pela quinta, não interessa. Mas Ele quer alcançar você. Como eu tenho dito, não acredite naquilo que eu prego. Não acredita. Não acredita no que eu prego, no que o padre prega, no que o bispo, no que o apóstolo prega, no que qualquer pastor prega. Não acredita. Acredita na Bíblia. Então, tudo que eu prego, vai lá e confere se está de acordo com a Bíblia. Quem manda é a palavra de Deus. Agora eu vou dizer um negócio para você. À medida em que a palavra vai se desvendando na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, e a gente vai vendo essas coisas, a gente vai dizendo: meu Deus, como eu vou seguir isso? E eu já tive em outras ocasiões gente que diz assim: eu parei de frequentar. Por que você parou? É porque a coisa estava ficando muito séria. E eu comecei a saber muita coisa e aquilo me comprometia muito. Isso é verdade. Quanto mais você souber, mais vou comprometer. Mas, se você deixar de vir só para não saber, a responsabilidade é igual. Mas Deus não quer responsabilizar ninguém. Deus quer dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Quer ser livre? Quer ser feliz? Mesmo nesse mundo de pecado, Deus é capaz de realizar um milagre na sua vida. Deus é capaz de realizar na sua vida o milagre de manter a sua mente com Ele, o seu coração, a sua alma com Ele. Hoje, o Senhor quer oferecer para você uma oportunidade de decisão. O pedido dele, o convite é só assim: olha, quem de vocês faz comigo o compromisso de ser fiel até a morte? Quero ver a mão. Fiel até a morte. Fiel até a morte. Amém. Fecha os olhos. Deus amado,
aqui está a nossa mão erguida. Nós estamos prometendo que seremos fiéis até a morte, mas nem sabemos o que é isso, Pai. Nós estamos dizendo que seremos fiéis até a morte, mas não sabemos o que é isso ainda. Nós só queremos ser fiéis até a morte. É isso que nós estamos dizendo, Pai. Não temos força, não temos fé, não sabemos como, mas queremos ser fiéis até a morte. É o Senhor quem nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, toma cada filho, filha sua nas suas mãos, nos seus braços essa noite. À medida em que o Senhor desvenda os mistérios da sua palavra, coloca alegria no nosso coração. Aquela coisa que a gente diz: meu Deus, eu preciso saber mais. O sentimento de estar sendo liberto, Senhor, das amarras, do que o mundo ensina, as pessoas ensinam. Nós precisamos do Senhor desesperadamente, Pai. Toma-nos nas suas mãos, Pai. Toma-nos pelo seu poder e pela sua graça. E opera em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu ainda tenho um segundo apelo para você. Eu tenho oferecido aqui, noite passada eu ofereci a nossa classe, porque eu sei que quando a gente estuda, um monte de gente ainda fica com um monte de dúvida. A nossa classe bíblica, que vai começar domingo que vem, ainda não começou, domingo que vem, para solucionar suas dúvidas do clamor, tá? Se você deseja isso, José Pedro, a Rita vão ficar aqui na frente, aguardando você. Enquanto os outros saem, chega aqui na frente, dá o seu nome. A gente vai dizer para você o horário que tem a classe. Mas não deixa de vir. Deus abençoe a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos com um cântico no coração, na nossa alma. Você que vai ganhar o presente, sai por ali e eu vou despedir de vocês lá fora.